Bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez, finalizando, chegando a última parte do nosso série de 3 vídeos, iniciando o vídeo 3, relacionado ao choque elétrico. Então, o que vamos estar falando aqui agora? Queimaduras e tipos de queimaduras. Queimaduras elétricas. O contato com a corrente elétrica, o contato da corrente elétrica com o corpo humano propicia uma série de efeitos colaterais. Quando ocorre um choque elétrico, a corrente atinge o organismo através da pele. As queimaduras de origem elétrica representam até 20% dos atendimentos por queimadura anualmente. A passagem da corrente elétrica por qualquer corpo acarreta na elevação da temperatura. Por isso, quando a passagem é pelo corpo, na maioria das vezes os envolvidos apresentam queimaduras. Então a queimadura pode ser externa, passou por fora ou por dentro. A pele humana apresenta alta resistência à passagem da corrente. Devido a isso, a passagem de qualquer corrente pode acarretar em alterações estruturais, as marcas de corrente. Por isso e pelo fato de a corrente elétrica ter contato com camadas profundas da pele e outros órgãos do corpo, a queimadura elétrica possui características únicas. Então tem a queimadura por contato, tem a queimadura por arco voltaico, então, quando o arco elétrico, arco voltaico é a corrente elétrica fluindo pelo ar, e queimadura do vapor metálico. Aquece o metal e ele fica muito aquecido. Aquece o metal e, em função desse aquecimento, queima, você pode inalar substâncias aquecidas e até um ar aquecido, no caso de arco elétrico. As queimaduras por contato são as mais fáceis de acontecer e bastante comuns no ambiente doméstico. Acontece quando o indivíduo toca uma superfície condutora energizada e cria um caminho para a condução da corrente através de seu corpo. As queimaduras podem ser locais ou profundas, atingindo até a parte óssea. Também podem ser muito pequenas, deixando apenas uma mancha branca na pele. Nesses casos, é de grande importância o acompanhamento posterior da saúde do acidentado, para que desenvolva doenças iniciadas pela passagem da corrente elétrica. Por exemplo, problemas renais ou infecções. Queimaduras por arco voltaico, arco elétrico. O arco elétrico caracteriza-se pelo fluxo da corrente através do ar, ou seja, pela ruptura do dielétrico entre a fase e outra, entre fase e terra. Geralmente é gerado no momento da conexão e desconexão do dispositivo energizado, mas pode ser causado também pela poeira em suspensão, pela sujeira, pela umidade, pela corrosão, pela queda de ferramentas não isoladas, entre outros. Então, o arco elétrico ele pode ser provocado dependendo desse tipo de atitudes. A falha no isolamento dos condutores também pode causar um curto-circuito, que também é um arco voltaico. A consequência do arco são queimaduras de segundo e terceiro grau. Vale lembrar que o arco elétrico possui energia suficiente para queimar as roupas e provocar incêndios, emitindo vapores de material ionizado e raios ultravioleta. Queimaduras por vapor metálico. Na fusão de um elo fusível ou condutor, há uma emissão de vapores e derramamento de metais derretidos, podendo atingir as pessoas localizadas nas proximidades. Esse vapor se apresenta em altas temperaturas e, além de queimaduras na pele, pode ocasionar queimadura nos olhos e nas vias aéreas e a partir da inalação. Então a gente sabe que isso tudo tem que ser muito bem feito na análise de risco, porque barreira nós temos para tudo isso. Estamos falando do problema, mas tem a solução em relação às medidas de controle. Como acontecem as lesões? As lesões por corrente elétrica ocorrem no percurso da passagem da corrente entre o ponto de entrada e de saída do corpo. Então nós vimos lá o percurso da corrente. A voltagem e a amperagem, junto ao tempo de exposição, a resistência do corpo, a magnitude do caminho percorrido pela corrente, são os fatores que determinam a extensão e a profundidade da lesão. É assim que acontece, varia esse tipo de coisa, tem muita variável. Então,
Tensor de contato. Então nós temos aqui a tensão de passo e tensão de toque. Quais são as definições? As chamadas tensão de passo e tensão de toque podem ser minimizadas com a construção de uma malha de terra adequada. Vamos entender melhor sobre a definição de que cada uma e também exemplo de cenário de riscos e cenário de segurança. Então nós temos aqui, ó, tensão de passo ou tensão de toque. Tensão de toque. Se uma pessoa toca um equipamento carregado e sujeito a uma tensão de contato, tensão que pode ocorrer quando de uma descarga atmosférica, quando há falha de isolação. Pode ser estabelecido uma tensão entre as mãos e os pés da pessoa, chamada tensão de toque. Então, em resumo, diferença de potencial entre uma estrutura metálica aterrada e um ponto de superfície do solo separado por uma distância horizontal, equivalente ao alcance normal do braço de uma pessoa. Por definição, considera-se uma distância igual a 1 metro. Então, seria a diferença de potencial. Aí vamos aqui, ó. A diferença de potencial de toque. Então, vocês vão vendo aqui o desenho, mostrando a cara de que não está satisfeito, né? Podemos perceber um cenário com risco na ilustração abaixo. Esse aqui é um cenário de risco. Não há aterramento. Então, vocês estão vendo um motor, um equipamento elétrico. O equipamento funciona com eletricidade, tem uma carcaça e não está aterrado. É obrigatório ter aterramento. A única possibilidade de caminho para a corrente elétrica é passando pelo corpo humano. Então, se a pessoa encosta no equipamento que está sendo energizado por alguma falha, energizado por um fio partido, que está tendo contato, então isso vai carregar a carcaça eletricamente, a pessoa botou a mão, a energia vai passar por ela. Isso aqui é o quê? Ocorreu entre as mãos e os pés da pessoa, é um choque por potencial de toque. Mas a medida de controle seria o quê? Está aterrado esse equipamento. Agora aqui também um cenário onde o risco é aceitável. Então há a presença do aterramento aqui. Ó. No anterior você não viu o aterramento aqui. Ó. Aqui você já viu o aterramento. Então está o equipamento, mesmo cenário aqui, o bonequinho mostrando que está satisfeito. Ele encostou, mas não foi afetado por nada. Por quê? Ó? Aí está aqui. Ó. Isso aqui a energia percorreu, desceu para a terra. Então veio aqui pelo corpo dele e desceu pela terra. E passou parte no coração dele. Ó. Agora, nesse aqui, não passou nada por ele. Não tem potencial de toque. Que está aterrado. O equipamento, a carcaça dele está aterrada dentro de numa malha de terra. Agora, tensão de passo. Quando uma corrente elétrica é descarregada para o solo e ocorre uma elevação do potencial em torno do eletrodo de aterramento formado, se um gradiente de queda de tensão cujo ponto máximo está junto ao eletrodo, é um ponto mínimo muito afastado dele. Vamos ver o desenho, o que significa. Se uma pessoa estiver em pé em qualquer ponto, dentro da região onde há essa distribuição de potencial, entre seus pés haverá uma diferença de potencial chamada de tensão de passo, a qual geralmente é definida para uma distância entre seus pés de 1 metro. Bom, aqui está mostrando a diferença entre os pés de 1 metro. Em muitas empresas, inclusive órgãos de pesquisa, entendem que tem que ficar a distância entre o pé e um outro é de 80 centímetros e não 1 metro, tá certo? Então vamos ser mais restritivos na prevenção. Vou considerar 80 centímetros. Em resumo, a diferença de potencial entre os dois pontos de superfície do solo, separados pela distância de um passo de uma pessoa, considerado a 1 metro. Mas vamos considerar 80 centímetros de distância entre uma perna e outra. Então vamos lá, tensão de passo abaixo, uma situação de risco, sem malha de aterramento. Você não está tendo malha de aterramento. Pode-se formar um alto potencial entre as pernas, perna e perna, direita e esquerda, caracterizado como potencial de passo, que ocorre entre perna e perna. Então, pressão de toque, mão e pés. O que cria meios para a circulação da corrente pelo organismo. Então você está vendo aqui o circuito, tem aqui ó, um ponto de aterramento inadequado, com uma haste, só que os pés da pessoa aqui, ó, está o quê? Um está dentro da faixa e o outro está fora. Então nisso, se tiver com mais de 1 metro
de distância, ou 80 centímetros, melhor dizendo, considerar 80 centímetros, dá a diferença de potencial. Então a energia percorre o corpo e vai para a Terra aqui, ó. Circula pelo organismo dele. Então é nessa condição. Agora aqui nesse caso, ó, acima podemos perceber uma situação sem risco algum, com a presença da malha de aterramento. O potencial entre as pernas é extremamente reduzido e não há circulação de corrente pelo corpo humano. Então você está vendo uma malha de terra, aqui não havia malha de terra, está vendo uma haste. Mas de qualquer forma temos que considerar todos os pontos. Por exemplo, como está falando, né? Aqui está mostrando que precisa ter 1 metro de distância entre uma perna e outra para ver a diferença de potencial, para haver circulação de energia. Mais do que isso. Mas, segundo os pesquisadores de entidades de renome, dizem que 80 centímetros, mais de 80 centímetros entre uma perna e outra, dá diferença de potencial. Contudo, se não tiver um aterramento adequado, sabe que aumenta esse risco. E, aqui no caso, ó, você já tem uma malha de terra. Então, na malha de terra, potencial de passo pequeno. Então, a gente diminui por quê? Porque está dentro de uma área equipotencial. Não, tudo que está aqui no solo está no potencial de terra. Então, não vai dar diferença de potenciais. Chegando ao final, pessoal, não é um curso de APR, já tem a parte voltada para análise preliminar de risco de maneira bem abrangente, mas nós entendemos que para você eliminar, você que trabalha com elétrica, eliminar, ou pelo menos neutralizar, ou minimamente levar a um nível aceitável de risco, é fazer a desenergização, que é a prioridade a nível de NR10, mas nem sempre é 100% aplicável em todos os cenários. Tem cenário que vai ter que ser feito com energizado, ou com tensão de segurança, ou na impossibilidade disso, e botar barreiras, isolamento, tudo que for necessário para garantir a segurança do homem de manutenção. A potencialização, que envolve os aterramentos, né, interligação, seccionamento automático, o aterramento elétrico, né, botar no potencial de terra, dispositivo de corrente diferencial, barreiras físicas, invólucros, separação física. Então, você vê um painel, por exemplo, tem painéis que você tem lá as barreiras dentro onde está passando barramento, cabos, e também, além disso tudo, ainda tem uma tampa que fecha. Isso tudo são barreiras, tem invólucros, existe separação elétrica, distanciamento também, a própria isolação, material de isolação, obstáculos, colocar fora do alcance. Então são tudo medidas de controles que vão levar o risco a um nível aceitável. Trabalhar com elétrica não permite erros, então todo cuidado é pouco. Então a gente finaliza aqui o vídeo 3, na sequência de 3. Nas dúvidas, nos encaminhem, que nós estaremos respondendo. Encaminhe através dos nossos canais de comunicação e responderemos com brevidade. Obrigado a todos e bons estudos.